Olá, meus caros alunos, vamos hoje para mais uma aula e ela é sobre circuitos elétricos. Hoje nós vamos ver capacitores e esses dispositivos nada mais são do que placas paralelas que nós alimentamos com uma tensão, uma bateria, e à medida que a corrente circula entre essas placas, elas vão retendo cargas. Então esse lado aqui está ligado ao lado positivo, reterá cargas positivas. Esse outro está ligado ao lado negativo da minha fonte, vão reter cargas negativas. E dessa forma, então, surge um campo elétrico entre essas placas. Dessa forma aqui, do mais para o menos. Assim, nós podemos dizer que o capacitor é um componente que armazena energia na forma de campo elétrico. E aqui a gente tem alguns desses dispositivos encontrados aí no mercado. Então, nós podemos dizer que a capacitância, ou seja, a capacidade de reter carga desse dispositivo que é dado em Faraday, ele pode ser considerado como sendo a carga dividido pela tensão. Utilizando essa equação, podemos isolar a carga e vamos chamar isso de equação número 1. Nós sabemos que a corrente desse circuito é dada pela variação da carga sobre o tempo. Vamos chamar isso de equação 2. E se nós substituirmos aqui a equação 1 na equação 2, nós poderemos reescrever de sorte que nós temos que a corrente é dada pela variação da capacitância pela tensão sobre o tempo. Nós temos então que essa capacitância ela é uma constante, ela é um dado construtivo, ela tem a ver com a geometria do componente, portanto com a capacidade de armazenar carga. Então, sendo uma constante, ela pode sair fora dessa derivada, de modo que a gente tenha esse resultado aqui. Isolando a tensão, nós vamos ter então esse outro resultado, mas na verdade não vai me interessar a variação da tensão, e sim a tensão. Então basta que eu integre ambos os lados dessa igualdade, de sorte que a gente tenha o resultado final. A tensão desse capacitor é dado por 1 sobre C integral de IDT. A equação da tensão desse capacitor, temos aqui a reatância capacitiva. A reatância nada mais é do que uma resistência que varia com a frequência. Se eu substituir aqui a minha bateria por um sinal alternado qualquer, seja ele uma fonte ou seja ele um outro meio qualquer que emite sinal com determinada variação, eu diria para vocês que esse capacitor passaria a apresentar uma resistência variante no tempo. E essa resistência ela vai depender exatamente da frequência. Então, a minha reatância é dada por 1 sobre ômega-c, onde ômega é a minha frequência angular. E a gente sabe que essa frequência angular é dada por 2πf, onde f, conforme eu já disse, é a variação da minha fonte, a frequência da minha fonte. Então, eu posso apresentar para vocês essas equações de carga do capacitor. E a tensão do capacitor, então, pode ser dada por essa equação aqui. Quem não viu ainda o que é um número de Euler, né, dá um pulinho lá no canal, tem um vídeo mostrando ou apresentando esse número, e a gente tem, então, que a tensão do capacitor vai variar conforme essa equação. Então, se nós pegarmos aqui o instante de tempo igual a zero, então nós temos qualquer número elevado a zero é igual a 1, 1 menos 1 é 0, 0 vezes a tensão, nós temos que inicialmente esse capacitor está descarregado, então ele vai funcionar como um curto-circuito para esse meu circuito, é como se ele não existisse. Daí a importância de nós termos um resistor aqui para evitar que coloquemos essa fonte em curto. E, então, como a tensão do capacitor ela é zero, toda a tensão nesse instante vai estar aqui em cima do resistor. E à medida que o tempo vai transcorrendo, eu tenho um aumento dessa tensão do capacitor e ela vai estar limitada aqui ao valor V, que é o valor da minha fonte. E observem vocês que existe uma defasagem entre a tensão e a
corrente. Isso por quê? Porque é preciso primeiramente circular uma corrente pelo circuito para que essas placas elas comecem então a reter carga. Reter carga significa que elas vão reter tensão. Isso quer dizer então que primeiro é preciso haver uma corrente no meu circuito. A partir dessa corrente surge então a tensão. Bom, e eu tenho também aqui, ó, essa minha variável, que é o tal. Tal é uma constante de carga do capacitor, e essa constante de carga ela é dada por RC. Bom, sabido então que existe uma defasagem entre a minha corrente e a minha tensão, essa tensão está defasada de um determinado ângulo θ, eu posso dizer então que a impedância capacitiva, eu posso dizer que é capacitiva primeiramente por causa desse sinal aqui, ó. E esse sinal ele tem a ver exatamente com o atraso dessa tensão. E eu posso escrever então que a minha impedância ela é um número complexo. Quem tem dúvidas sobre número complexo, dá um pulinho lá no canal, também tem um vídeo sobre isso. Então, toda vez que esse valor aqui for negativo, a gente diz que o circuito ele apresenta uma impedância capacitiva. Associação de capacitores em série. Eu tenho aqui uma bateria alimentando 3 capacitores, e a corrente que circula ela é única e ela passa pelos 3 capacitores. Eu tenho ainda que a tensão total é dada pela soma das tensões dos capacitores, tá aqui. E a gente sabe calcular a tensão do capacitor, nós vimos essa dedução agora há pouco. Então, se eu substituir a tensão de cada capacitor aqui nessa primeira equação, eu vou ter essa segunda equação aqui. E a gente sabe também que a soma de integrais é a mesma coisa que a integral de uma soma. Eu posso me valer dessa propriedade para substituir e obter essa terceira equação. Em outras palavras, eu posso colocar IDT em evidência. Substituindo aqui o lado esquerdo da minha equação pela tensão do capacitor equivalente, que é o que me interessa, eu quero transformar esse circuito aqui de 3 capacitores em um só. Então, se eu substituir a tensão desse capacitor equivalente aqui no lado esquerdo da minha equação, eu tenho que eu posso cortar essa integral de IDT aqui com essa integral de IDT, chegando neste outro resultado. Mas veja bem, não me interessa o inverso da minha capacitância, eu quero a capacitância. Então, basta que eu aplique a inversa em cada um dos lados da minha igualdade, e aí sim eu passo a ter a minha capacitância equivalente. Ela é dada pelo inverso da soma dos inversos. Associação paralela de capacitores. Então agora eu tenho essa situação aqui, em que os meus capacitores eles estão paralelos uns aos outros. E aí eu tenho que a minha corrente total ela vai ser dividida entre I1, I2 e I3. Ou seja, eu tenho essa soma aqui. A gente sabe que essa corrente é dada por essa equação, então se eu substituir cada uma dessas correntes na minha equação de cima, eu vou ter essa equação aqui. E aqui, para ganhar tempo, eu já substituí a minha corrente total, que é dada pelo capacitor equivalente. De sorte que eu tenho que a soma das derivadas é a derivada da soma. Então, eu posso fazer isso aqui. Em outras palavras, eu coloquei dV de dt em evidência. Eu posso cortar aqui. Com isso aqui, eu tenho que o resultado total é esse. Capacitores em paralelo, a gente soma as capacitâncias. Alunos, essa também é uma aula curtinha, é só para a gente recordar um pouco dos conceitos de capacitores. Nós vamos precisar disso um pouquinho mais à frente, quando a gente estiver resolvendo circuitos elétricos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um joinha aqui embaixo e eu encontro os senhores em um outro momento. Até a próxima aula. Um grande abraço a todos.